Bom, a gente caminha próximo aqui do bloco final, o tempo tá voando, mas tem que esgotar umas perguntas aqui, senão o pessoal vai me bater aqui se eu não falar do chat aqui, ó. Bom, não são perguntas, são comentários, excelente podcast, grandes profissionais, professores, Emerson Cimoso, o Emerson Cimoso, que é aluno nosso da pós Engenharia Rodoviária, formado aqui pelo IPOS, o Emerson, que é da CBB Asfaltos, e aí, obrigado, Emerson, emenda a pergunta dele aqui. Para vocês, Rodrigo, Thaís, vocês comentem, por favor. Asfaltos modificados são mais resistentes? Não deveriam ser mais aplicados nas rodovias brasileiras? Cidades médias e grandes com foco no desempenho, longevidade das vias com foco sustentável? Quando eu fiz meu doutorado, a gente tinha lá uma expectativa que quem dominasse o comportamento da deformação permanente fosse a estrutura de agregado e o agregado em si. Tá? E esse é que um pensamento intuitivo, né? Deformação permanente, quem trava é agregado. Então, eu tenho uma estrutura bem ali forte, um esqueleto bem travado de agregado e as pedrinhas bem irregulares, mais resistência à deformação permanente e o asfalto vai ser secundário. O que aconteceu? A gente botou um cap mole, 50-70 puro, virou uma panqueca. A roda em cima, deformou pra caramba, teve que parar o ensaio antes de terminar o ensaio. Né? Quando a gente trocou para o modificado, o negócio não deformou. Então, assim, o asfalto modificado, ele é tão interessante que ele acabou resolvendo um problema de deformação permanente que a gente esperava que fosse mais função do agregado. Então, isso aí é excelente. Tá? Borracha, polímero? O nosso foi SBS, a gente usou com SBS, tá? Mas o asfalto borracha, então, nem se fala, né? A gente começou, acho, na década de 90, acho que um dos precursores foi até o professor também, Leomar. Além do aspecto ali de comportamento melhor, tanto a fadiga quanto agora a deformação permanente também, a gente tem aí essa questão do apelo aí do uso da borracha, que é um passivo ambiental. Então, sim, hoje eu não posso pensar em fazer um aeroporto, fazer uma rodovia importante, sem pensar em asfalto modificado. Principalmente, né, Thaís, dependendo da região. Se eu estiver lá em Manaus, no Acre, e o tráfego pesado, esquece 50-70, tá? Não vai rolar. Assim, não há dúvidas de que... Bom, primeiro quero agradecer a pergunta do Emerson, mandar um abraço para ele, o povo da CBB aí na audiência. Obrigada, amigos e colegas aí. Não há dúvidas de que os asfaltos modificados, eles têm melhor desempenho do que os asfaltos convencionais, que os CAPs convencionais. Isso está comprovado em N artigos publicados, na experiência de execução mesmo, do dia a dia, de a gente acompanhar essas obras. Mas eu acho que a gente volta, porque a gente falou no começo e que eu volto a reiterar aqui. A gente tem um teto orçamentário que nos restringe, muitas vezes, a utilização de CAPs mais caros, porque os CAPs modificados acabam sendo CAPs mais caros. Né? Então, a gente acaba esbarrando nessa condição orçamentária. E aí, de novo, né, a gente reduz o custo da solução, mas a gente vai pagar por isso, a conta chega, e ela chega antes, se eu não usar um CAP modificado, ela vai chegar antes, né? Então, assim, se utiliza muito ainda o 3045, né? E tem muitos locais que você também não consegue chegar com esse material. Né? Tem muitos locais que você não vai ter a disponibilidade desse material, que nem você falou, Acre. Não... Então, assim, são regiões onde talvez o transporte vai viabilizar a utilização desse material. Mas não há dúvida que eles são materiais que apresentam melhor desempenho, com certeza. E aí a gente tem o SBS, a gente tem os altamente modificados, como é o Raima, né? E você tem todos esses produtos aí que os nossos colegas vêm estudando, aí o Emerson, o Luiz também.
que vem para, de fato, dar uma cara nova para o desempenho dessas nossas misturas asfálticas. Mas a gente precisa começar a ter a consciência de que o investimento é necessário. Se o investimento não for feito, não adianta a gente ficar inventando um monte de coisa, estudando um monte de coisa e não pôr isso no chão. Aí, só complementando e finalizando, a gente tem hoje um incentivo aqui no Paraná e em Santa Catarina, e eu acho que agora no estado de São Paulo, incentivo para a utilização do CAP borracha. Uhum. Então, você tem... O governo incentiva isso através de... Aí eu não vou saber falar para vocês, mas as taxas são menores na aquisição. Então, hoje você tem, em alguns locais, equiparado o valor de 30 a 45 e CAP borracha, por exemplo, onde torna possível a utilização. Mas a gente ainda esbarra em orçamento. Mas o que a Thaís falou, Giovanni, é bem interessante no seguinte. Eu não tenho CAP. Vai ser o 30 a 45, vai ser o 50 a 70. Você tem que saber que essa obra não vai durar. Ela vai durar, sei lá, 3 anos, 2 anos, então você vai ter que fazer uma outra intervenção. Então vai acabar ficando mais caro, vai acabar ficando caro, vou ter que pagar de novo essa obra, né? Quando eu passo para um ligante modificado, a minha curva aumenta de durabilidade. Então eu sei que aquele 3 anos vai virar 10 anos. Então essa é a importância de eu partir para uma tecnologia dessa. Eu minimizar essas intervenções, porque eu sei que não vai durar. Vai deformar muito mais cedo do que eu gostaria. Então, aí entra também a gestão de pavimentos. Cara, eu não tenho agora com esse recurso, eu não tenho como fazer a obra, mas eu tenho que fazer. Vai ser isso. Mas eu sei que daqui 2 anos eu vou ter que voltar. Então, eu faço uma solução de 2 anos para ganhar caixa e voltar e fazer o que tem que ser feito. Para fluxo de caixa. E isso o que é? Isso é gerência. Tá? E no Brasil, essa questão do asfalto é muito interessante. Se eu quiser partir para obras duráveis, e aí altamente duráveis, por exemplo, se eu pegar uma rodovia importante, qual que vai ser a estrutura? Vai ser flexível? Não vai, né? Vai ser semi-rígida. Eu posso fazer pavimentos com, sei lá, 30 anos, pensando em 30 anos de durabilidade, fazendo uma base de módulo elevado, uma base asfáltica. Eu posso fazer isso, só que vai exigir o quê? Mais grana, né? Mais investimento. Mas o asfalto com polímero vai nos... Não só com polímero, né? Os asfaltos modificados vão nos ajudar bastante nessa situação.